Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento mais aguardado, mais esperado. Vem aí. Hora da novela. Muito bem. Com Dona Marocas, a próxima vítima. Janarras Plumas de Paetês. Essa eu não entendi. Júlia Menta, Deus nos acuda. E Jorge Barbosa, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Rainha da Sucata. Olha, eu não sei se isso foi proposto. Jorge Barbosa, suas considerações iniciais. Eu acho que assim, quando a gente fala de novela, não tem como não falar desse autor. E realmente a gente falou 4 nomes de novelas assim que são obras assim que você sempre vai lembrar dele, não é verdade? Mas eu acho que teve uma provocação aí de Rainha da Sucata. Vamos falar a verdade? Eu acho que sim, né? Só falta cantar a música. Ei, tananana, me chama que eu vou. Você sabe que a abertura dessa novela tem uma boneca de sucata que é igualzinha a Júlia Menta. Mas isso não vem ao caso. Agora, Na verdade, Jean, se você parar pra pensar, aquela boneca de sucata lembra até aquela boneca lá que o primeiro Bambam, Big Brother né? que ganhar, chorava, que ele ganhou, né? A Maria Eugênia. Então. Você vê, Agora, né? vamos falar a verdade? Você que está nos ouvindo aí, queridos amigos aí, da onde você estiver nos ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, brasileiro sabe fazer novela. E brasileiro gosta de novela, viu? Sabe que Jorge Barbosa, que é o especialista em novela, vai poder falar isso até melhor do que o que a gente exporta de novela. Fala a verdade, hein, Jorge? É verdade, a gente exporta muita novela faz muitos anos, né? A gente tem algumas novelas que já são conhecidas mundialmente, né? E internacionalmente falando, né? Que é o caso, por exemplo, de Escravizá-lo, que foi dublada em, nossa, trocentos idiomas, né? E tem E novela que foi adaptada, você sabia? Teve novela que teve sim. versão. O Clone Sim, foi uma sim. que foi adaptada para Sim, outros países aí. A gente tem a partir do o Clone já é uma novela que teve alguns prêmios internacionais, mas a novela que trouxe assim grande visão, grande prêmio, né, para o Brasil, né, assim, foi a Caminho das Índias, né, que foi a primeira que ganhou um Grammy internacional, né? É, e vale Aí daí lembrar, para frente, deslanchou. E vale lembrar o seguinte, numa época que hoje se fala muito, né, das plataformas de streaming, hoje se fala muito da questão do dorama, que são aquelas novelas coreana. coreanas, né? Mas antes do dorama, nossa, o Brasil tem uma história forte de novela. E você que está nos acompanhando, não poderíamos deixar, se falar novela, se você está nos acompanhando sempre, você vê que toda semana nós estamos, quase todos os especiais, a gente cita um grande autor. E hoje não vai ser diferente. Quem que vai ser o autor que nós vamos homenagear hoje? Silvio de Abreu. Ei, me chama que eu vou. Quem que é? Silvio de Abreu. Nem ele, nem eu, tô brincando. Silvio de Abreu, ele que é um ator, diretor, roteirista, autor de novela, teleséries e escritor brasileiro. Quer mais? Quer mais? Dona Marocas, tá bom para você esse currículo? É bom, né? E o mais importante, né, Jean, que tem que falar, a gente tá falando de um autor que é vivo, né? E, assim, não tá aposentado ainda. Agora é o seguinte, enquanto aqui nós vamos fazer nossa propagandinha, falar como é que você entra nos contatos, você que está nos ouvindo, corre aí, chama todo mundo, pega papel, lápis, caneta, chama o vovô, a vovó, o titio, a titia, chama as vizinhas da rua e chama todo mundo que estiver nos ouvindo, porque nós vamos fazer uma gincana. Eu quero ver se vocês estão atentos, vocês manjam ou não de Silvio de Abreu, tá certo? Nós vamos fazer aqui uma pequena disputa, no bom sentido. Muito bem, mas enquanto o pessoal está se organizando, ô Juliamenta, quem quiser nos achar ou então
ouvir os programas anteriores, faz como, Juliamenta? É só entrar no nosso canal do YouTube, Hora da Fofoca, Janarras e Jorge Barbosa. Muito bem, muito bem. E se quiserem mandar um e-mail para nos contratar, anunciar aqui no programa, no nosso programa, porque o nosso programa, como ele é transmitido pela web rádio e também pela internet, ele é um programa que tem alcance mundial. Então a sua marca vai ficar conhecida e é uma forma de você estimular o seu negócio. Como, Juliamenta? É só mandar um e-mail pra gente no hdfofoca@gmail.com. É isso aí. E se você quiser ainda seguir as nossas redes sociais, no Instagram eu estou como Jeanarras, Jeannahs. Jorge Barbosa, você está como? Jorge Barbosa Oficial. É isso aí. E você vai nos acompanhando, porque a gente não faz só o programa de rádio, a gente tem aí outras atividades que são bem legais, você pode estar nos acompanhando. Ou ainda você pode acompanhar. Você falou do perfil do Instagram, né, Juliamenta? Não, é o Hora da Fofoca. Muito bem, muito bem, muito bem. Preparadas? Considerações iniciais? Preparadas e preparados, Jorge Barbosa? Olha, eu acho que assim, preparado é uma coisa muito complicada, né? Mas eu acho que a gente, sempre como é um autor que sempre teve, né? Assim, pelo menos, atualmente ele não está, né, na TV, mas por muitos anos, né? A gente teve aí uma sequência de novelas e séries escritas por ele, não tem como a gente não ter ouvido falar alguma coisa dele, né? Muito bem. Preparada, dona Marocas? Eu nasci para isso, bem. Nossa, olha só. Juliamenta? Não, Ah, já devia saber. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de Silvio de Abreu, ele que foi responsável por colocar novela das 7. As novelas das 7 horas, ele foi o responsável por solidificar esse horário. Como destinado às novelas pautadas em humor, a vida urbana, tendência que a TV Globo segue até hoje. Foi o primeiro diretor de dramaturgia do canal. Após sua saída da TV Globo, foi contratado para ser supervisor de novelas da HBO Max. Será que ele continua? Vamos falar daqui a pouco. Agora, a carreira de Silvio de Abreu, ela tem início como ator. Eu não sabia disso. Olha que interessante. Pouco conhecido. Em teatro, ele estreou em Tim Tim Tim, Tirim Tim Tim, ao lado de Cleide Diáconis e Estênio Garcia. Agora, sabe de uma curiosidade, gente, ou não? Alô? não. A Cleide Diáconis, ela é irmã da Janete Claire, sabia? Sabe quem é a Cleide Diáconis, né? Nossa, Jean, agora que você falou, eu não tô ligando uma pessoa. Janete, cara, não tem como não falar dela, até porque, não sei, né? Acredito que em breve nós teremos um especial sobre Janete Claire, né? Então, mas você sabe que a Cleide Diáconis, ela era, na vida real, casada com o Estênio Garcia. E o que Olha. aconteceu? Eles acabaram se divorciando, certo? E devido a isso, como eu vou te compartilhar uma imagem dela para você ver. Deixa eu colocar aqui. Para você que está nos acompanhando, corre lá no Google, você tem como ver quem é Cleide Diáconis. Eu vou compartilhar uma imagem para que Jorge Barbosa, né, e a dona Marox, a Juramenta, veja quem é. Apareceu aí? Pareceu, nossa! Ela era casada com o Estênio Garcia. E o Estênio Garcia separou dela. Devido a essa separação, essa Cleide Diáconis era muito amiga do Silvio de Abreu. Por isso que o Silvio de Abreu diz que nunca gostou muito do Estênio Garcia. Inclusive, corre aí, segundo o próprio Estênio Garcia, não sou eu que estou falando, corre aí boatos que o Estênio Garcia colocou, que um dos motivos dele ter saído da TV Globo, dele ter sido perseguido, foi o Silvio de Abreu, quando ele se transformou aí em diretor de novela. Sabia disso?
A gente ouve algumas coisas, né, Jana? A gente ouve algumas coisas, né? Que de fato o Estênio Garcia sempre estava nas produções da Glória Pérez, né? E de repente a gente vê algumas obras aí que não estava, mas já era, como você mesmo falou, a gestão do Silvio Abreu como diretor de dramaturgia, né? Não sou eu que falo isso, viu? Estênio Garcia. Continuando, em telenovela ele fez A Muralha, Os Estranhos, A Próxima Estação e cinema Super Fêmea com Vera Fischer e John Ebert. Após esse período, ele passou a ser diretor de filmes bastante identificados como a chamada porno chanchada, gênero em evidência no cinema nacional dos anos 70. Ele fez Árvore dos Sexos, Mulher Objeto, foi assistente de Carlos Manga no filme O Marginal. A estreia de autor em novelas se deu em 1977, na extinta TV Tupi, ao adaptar em parceria com o crítico cinematográfico Rubens Edvaldo Filho, que também já é falecido, um clássico romance. Inclusive, essa novela foi regravada várias vezes e teve uma regravação recentemente. A questão. Quem vai responder primeiro? Primeiro as mais velhas. Muito bem. Dona Marocas, vamos lá. Qual novela é essa? Vou dar as alternativas. Éramos seis, a letra A. Letra B, As Pupilas do Senhor Reitor. Ou letra C, A Próxima Vítima. Eu tenho tempo para responder? Tempo! Tic-tac, 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 Então, para você que tic-tac. está nos ouvindo, eu estou perguntando qual é a primeira novela que foi adaptada em 77 na extinta TV Tupi, em que Silvio de Abreu fez uma parceria com o crítico cinematográfico Rubens Edvaldo Filho. Vamos às alternativas. Letra A, Éramos Seis. Letra B, As Pupilas do Senhor Reitor. Ou letra C, A Próxima Vítima. Vamos lá, bem. Alternativa A, éramos seis. Muito bem, muito bem. Trata-se aí da novela Éramos Seis, que na terceira versão para a televisão, que obteve um sucesso relevante e firmou parceria com dois atores que seriam frequentes nos trabalhos posteriores, Gianfrancesco Guarnieri e Nissete Bruno. Agora, é curioso, aqui Jorge Barbosa tem uma memória melhor do que a minha, que o Éramos Seis teve outras adaptações, né? Sim, sim, teve outras adaptações. É que a gente não quer contar, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso de novo. Sim. Porque assim, o Silvio de Abreu foi muito feliz na adaptação, né? Então ele acaba fazendo isso novamente lá para frente, né? Mas é uma obra muito boa, né? A última versão que teve na TV não foi do Silvio, né? Não sei quem foi que adaptou, mas não lembro agora, mas depois a gente pesquisa no Google fala para vocês. Mas teve mais uma adaptação dele na TV, para TV aberta. Sim, tá certo, então. Vamos lá, então, vamos continuar, então. Agora que Dona Marocas, muito bem, Dona Marocas, tá espertinha, hein, velho Marocas? Eu sei de tudo bem. Sabe de tudo. E você que está em casa, tá acertando? Quem que é o próximo agora? A primeiras damas. Cadê a dama? Vamos Eu lá, vou Julia responder de Menta. novo? Eu vou responder de novo? É sério? Eu vou Não, responder de não. novo? Vamos lá. Em 1980, Silvio de Abreu substituiu o consagrado Cassiano Gabos Mendes, que teve um infarto e, sem conhecê-lo pessoalmente, indicou seu nome para substituí-lo. Silvio aceitou prontamente esta incumbência e, curiosamente, sem ter visto um capítulo sequer da história, direcionou para índices de recordes de audiência. Então, ele foi chamado de última hora, não tinha visto um capítulo, mas com a adaptação dele, ele, explodiu de audiência. Pergunta que não quer calar. Qual era esta novela? Muito bem, Julia Menta, vamos às alternativas.
Pecado Rasgado, Plumas e Paetês, O Jogo da Vida. Você pode repetir as perguntas alternativas, por favor? Posso. Qual a novela que o Silvio de Abreu assume em 1980, no lugar de Cassiano Gabus Mendy, e que consegue fazer explodir os índices de audiência? Letra A, Pecado Rasgado. Letra B, Plumas e Paetês. E letra C, Jogos da Vida. A alternativa A, pecado rasgado. Você está certa disso? Não. Posso perguntar? Eu posso falar que não? Não. Você quer mudar? Não, eu não sei. Não é do meu tempo. Nem do meu. Eu tô lendo o script, tá, engraçadinha? Nossa, gente, que quanto amor, quanta fofura. Vocês querem que eu fale a resposta certa? Não, Você porque está eu tenho certo 50 disso? pontos. Você está certo disso? Vamos Você, lá. você como é que falava o Silvio? Você quer pedir uma carta, quer pedir ajuda para as cartas? Para os universitários que não tem? Quer dar um pulo? E aí, pode. Você falou Pecado Rasgado. Confirma, Júlia Menda? Ai, meu Deus, eu tô me sentindo agora naquele programa do Celso. Ai, tô com medo. Eu vou tacar a torta na sua cara. Confirma ou não confirma? Confirmo, né? E a resposta está errada. A resposta correta seria Plumas e Paetês. Uma curiosidade é que Silvio de Abreu transferiu-se para a Rede Globo em 1978, onde escreveu a novela Pecado Rasgado, sem sucesso, devido em parte à inexperiência de Silvio, no meio a um desentendimento com o diretor da trama, Regis Cardoso, o que acabou causando um afastamento do meio televisivo. Em 1981, prosseguiu com a novela Jogos da Vida, outro grande sucesso, baseado no argumento de Jeanette Claire. Então, infelizmente, você errou, Júlia Menta. Jorge Barbosa, você Vamos está lá, pronto? vamos lá. Vamos lá que eu tô. A Tá Júlia afiado, não estudou, né? pontuou, né? Então, Estudou. por enquanto, como é que tá a pontuação, gente? Você que está nos assistindo, tá assim, tá um ponto para Dona Marocas, nenhum ponto por enquanto para a Júlia Menta, e eu não tenho ponto ainda porque eu não respondi pergunta. Muito bem, vamos ver então se Jorge Barbosa tá manjando dos Paranauê. Vamos lá, Jorge Barbosa. Vamos lá. Na década de 80 veio a consagração nacional de Silvio de Abreu. Com qual novela aconteceu esse fato? Letra A, Guerra dos Sexos. Letra B, Cambalacho. E letra C, Sassaricano. Vou repetir a pergunta. Qual a novela que consagrou-se Silvio de Abreu na década de 80? Consagrou nacionalmente. Letra A, Guerra dos Sexos. Letra B, Cambalacho. Ou letra C, Sassaricando? Vamos lá. Resposta certa é a alternativa A, Guerra dos Sexos. Tá certo disso, Jorge Sim, Barbosa? tô certo, sim. E a resposta está correta. Aí, Jorge Barbosa ali, ó, empatando com Dona Marocas. E Julia Menta tá na lanterninha, hein, Juju? Vamos lá! É isso mesmo. Na década de 90, Silvio de Abreu mostrou ao público temas importantes e polêmicos, como a prostituição por vocação, a homossexualidade masculina e o adultério. Para exportá-los ao exterior, foi preciso criar outro desfecho de que não se perdesse o mistério. E as novelas do Silvio de Abreu têm muito disso, você sabe? Sabe aquela novela, agora uma curiosidade, deixa eu só ver se eu não estou. Depende da novela, Não, você vai dar dica para as próximas não perguntas, vou hein? dar dica, não. Sabe aquela novela Próxima Vítima? Hum, Sabe ou não? sim, sei. Aquela novela, quando tinha um assassino, né, tal, quando ela foi gravada, foram gravados 4 finais diferentes. E você sabe que quando ela reprisou com outro final. Quando ela foi posterior, ela foi com outro final. Então, o Silvio de Abreu tem muito disso. Às vezes ele grava algumas novelas com vários finais.
entendeu? E é uma ideia muito boa, porque todos os finais, olha como ele é inteligente nessa parte. Todos os finais fazem sentido e de forma que a pessoa vai sempre assistir a novela querendo saber qual é o final. Então é muito inteligente da parte dele fazer isso, né? Sim, e o pessoal da produção também aceitar esse tipo de possibilidade, né, já? Porque não é fácil, né? Você gravar 4 finais, né? Não é uma coisa muito fácil de você estar fazendo, né? Realmente. Vamos então à próxima pergunta, dona Marocas. Ah, Eita! Quem peidou? Meu Deus do céu, se quem você peidou? adivinhar quem está querendo falar fora de hora, né? Vamos lá, Muito estou bem. pronta, estou preparada, vamos lá. Dona Marocas, a senhora está pronta? De corpo e alma? Estou preparada, apesar que a gente está falando de Silvio de Abreu, não estou com hora para isso. Vamos lá. Dona Marocas, qual a novela que marca a estreia de Silvio de Abreu no horário nobre? Entendeu a pergunta, Dona Marocas? Entendi sim, bem. Qual a Porque novela até que então, marca a estreia? vamos deixar uma coisa bem clara para quem está nos ouvindo. Até então, gente, o Silvio de Abreu estava escrevendo novelas por horário das 7, das 19 horas. Isso. E agora ele vai escrever por horário nobre. Qual a novela que marca essa estreia de Silvio de Abreu no horário nobre? Vamos ver se você se lembra, Dona Marocas. Letra A, Rainha da Sucata. Letra B, Deus nos acuda. E letra C, A Próxima Vítima. Vamos repetir a pergunta e as alternativas para o público, por favor? Qual a novela Nossa, eu tô marca... sabendo muito. Eu Qual não a sei para novela... isso, bem. Qual a novela que marca a estreia de Silvio de Abreu no horário nobre? A Rainha da Sucata, Deus nos acuda ou A Próxima Vítima? Alternativa. Tá bom, É vou a falar, Dona bem. Marocas agora. Eu vou falar, Corta bem, o eu vou falar. microfone da Júlia Minta. Eu sei a resposta. Não, a Júlia É, Minta. Corta o microfone da Júlia Minta. Agora é a Véia Marocas. Vai, Véia então vamos lá, Marocas. bem. Vamos lá. A alternativa é a A, Rainha da Sucata. Você tá certa disso? Claro, bem. Posso perguntar? Pode. E a resposta está correta. Rainha da Sucata de 1990. É a história de Maria do Carmo, né? Que de repente tinha uma mega empresa, aí perdeu tudo, aí precisou começar a catar sucata de novo. Essa novela é boa, viu? Eu acho que essa novela merecia até um remake. Você não acha, Jorge Barbosa? Eu acho que sim, já, mas eu não sei como é que funciona essa questão de remake com o autor vivo, né? Porque hoje ele não está mais na Globo, né? Então não sei se o autor tem que autorizar, não sei como é que fica essa questão, né? É só pagar os direitos. Se pagar os direitos, ele não vai se opor, eu acredito eu. Se ele pagar bem os direitinhos, não dá nada. Mas sabe o que acontece, já? Vamos falar uma coisa. Apesar que a gente está tendo remake, por exemplo, de Renascer, né? E Remake do quê? Desculpa, eu não ouvi. de Renascer, né? Ah, sim. É, Na com verdade, o Bruno, né, tá fazendo remake de várias novelas vô dele, né? Vô, né? do avô dele, o Benedito Rui É. Barbosa. Então, a gente tem um remake aí que vem muito forte, né, no próximo ano, que vai ser Vale Tudo, né? Então vamos ver, né? Tem que ver, né? Vamos, né? Eu acho que o Silvio de Abreu tem novelas bem interessantes que podiam receber remake. Rainha da Sucata, que valeria muito a pena ter um remake aí, né? E tem muita novela boa. Rainha da Sucata, Deus nos acuda, Próxima Vítima. E por aí vai. Tem muita novela legal aí. E o Silvio Apesar que também. fizeram, não sei se você recorda, né, Jean? Não sei se lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas Guerra do Sexo, por exemplo, teve remake. Foi ele mesmo que assinou, né, o remake, mas não foi tão bem sucedido, né? Não foi. Infelizmente não foi. Mas teve outro. Parece que ele mudou o nome. Não tinha mudado o nome, alguma coisa assim? Não, Guerra dos Sexos, não. Ele fez o remake com o mesmo nome. Eu acho que ele Foi. usou os mesmos personagens. Não, Guerra do Sexo foi com o mesmo nome. A outra que eu não lembro se eu acho que Sassaricano, que foi feito o remake, mas não é ele que assina, né? Foi um Ah, outro. será que eu estou confundindo, então?
É Eu verdade, acho você que tem sim. razão, é verdade. Eu que Eu estava acho que confundindo. Sassaricano teve o remake, eu só não sei se eu acho que quem fez o remake do Sassaricano, posso estar enganado, foi a é, eu não tenho certeza, já. Eu acho que foi feito pela Maria Adelaide Amaral, porque foi Haja Coração, foi isso mesmo. Aí eles colocaram um quadrilátero, né? Quem assina a novela foi o Daniel Ortiz, mas não deu muito certo, não. Foi Não, você fraco. tem razão. Mas vamos então continuar aí, Uhum, para não claro, perder o vamos. foco na questão do Silvio de Abreu. Ué, por que perdeu o foco, bem? Só porque eu acertei? Eu tô ganhando. Não, Eu tô claro que ganhando. não. Quem fala uma coisa pra você? Eu estou ganhando. Ai, como ela é metida. Vamos lá então. Silvio também escreveu a minissérie Boca do Lixo, em 1990, que consagrou a atriz Sylvia Pfeiffer, então iniciante. O autor renovou a linguagem televisiva por meio da utilização de estilo mais cinematográfico, ágil e vibrante, e pela incorporação da comédia nonsense, pastelão como gênero do meio. Em 91, Silvio de Abreu colaborou com Gilberto Braga em alguns capítulos de Dono do Mundo. Próxima pergunta. Você está pronta aí, ô Julia Menta? Não, não tô pronta. Ah, vá para lá, Julia Menta. Vamos lá, então. Qual das novelas a seguir não foi escrita em 97 por Silvio de Abreu para a TV Globo? Não foi escrita. O Amor Está no Ar, Anjo Mal ou Éramos Seis? Você pode repetir a pergunta? Qual das novelas a seguir não foi escrita em 97 por Silvio de Abreu para a TV Globo? O Amor Está no Ar, Anjo Mal ou Éramos Seis? Era vocês. Você está certa disso? Não. Posso perguntar? Eu É, vou perguntar, hein? pergunta. Muito bem. E aí, tá certo ou tá errado? A resposta está correta! Em 94, Silvio, em parceria com Rubens Edvaldo Filho, escreve o remake da versão apresentada na TV Tupi em 1977. A última versão, se não me engano, teve uma remake dessa novela, não teve? O Sim, Jorge teve sim, Barbosa. vamos lá, ó. Essa versão que a gente está falando, que foi fora da Globo, foi no SBT, né? E a última versão que teve de Eram 6 foi em 2019, e ela foi escrita, deixa eu pegar aqui a informação direitinho aqui no Google. Nananana. Foi adaptada pela Ângela Chaves, que teve a Então, colaboração do Bernardo Guilherme, da Juliana Pérez e da Daisy Chaves. E a direção foi de Carla Brewer. é interessante porque essa novela, a primeira versão, quem viveu lá, a Dona Lola, era Anissete Bruno. A segunda versão é a Irene Ravache. E essa terceira versão é a Glória Pires. E até tem um momento icônico dessa novela, que foi uma maneira mesmo de homenagear. A Globo faz muito isso quando faz os remakes, que tem uma cena que aparece as três Lolas. E foi muito bem elogiado na época, porque é uma forma de homenagear toda a história da novela. Bem curioso aí. Em tempos de pandemia, né, já? Porque foi uma novela que eu acho que ela só não teve mais audiência por conta da pandemia, né? Foi bem no meio da pandemia, né? Tiveram que gravar as pressas no final, segurar, foi um rolo, né? E vale lembrar também, deixa eu só confirmar essa informação para ver se eu não vou falar besteira, que foi um dos últimos trabalhos, não o último, mas foi um dos últimos trabalhos da Nissete Bruno. Um dos, não o último, se eu não me engano, tá? Que ela aparece lá, ela fez uma pequena participação como Dona Lola. É isso mesmo, aliás, como Madre Joana, foi o último trabalho de Nissete Bruno. Olha que interessante. Ela que viveu a Dona Lola na primeira versão.
Porque, como vocês estão ouvindo, né? A gente já falou isso antes. A Anissete Bruto e o Gianfrancesco Guarnieri foram parceiros do Silvio de Abreu nas diferentes novelas que ele fez, né? Assim, de muito tempo, né? Então não tinha como, né? Mas nessa, tudo bem que era, vocês não era o Silvio que estava escrevendo, né? Mas a versão da SBT foi uma versão muito boa, né? Onde você tem a consagração Sim, da Ana Paula Arósio, né? Que estava emprestado para a Globo e aí voltou para gravar essa novela na SBT, para quem não lembra, né? sim, o Otton Bastos, Irene Ravache, eu lembro disso. Vamos então para a próxima pergunta? Vamos lá, tô preparado, né? Ser para isso, porque já estamos, a gente tá, como é que tá o nosso placar por enquanto? Tá 2 pontos para Dona Dona com Marocas. 2, Júlia Minta com 1 e Jorge Barbosa com 1, não é isso? Isso. Só que eu ainda não respondi uma pergunta, então quer dizer que pode ser Então a melhor ou próxima pior pergunta negócio. é sua. Tá afiado aí, Jorge Barbosa? Vamos lá, vamos lá. Porque essas novelas agora começa um período, gente, que a gente tem que falar a verdade. Esse ano eu completo 44 anos, então é nessa época eu já assisti a novela, né? Então, alguma coisa eu já lembro. Muito bem. Além de ser mestre em comédia, Silvio de Abreu também é um grande mestre no Killer, né? Desde A Próxima Vítima. Então, novela de suspense, exibida em 1995. E a polêmica novela, vamos lá. Além de ser um mestre em comédia, Silvio de Abreu também é mestre do suspense. Desde da novela Próxima Vítima, exibida em 95, e a próxima novela também foi um grande suspense, que prendeu o Brasil. Que novela foi essa? Vamos lá. Letra A, Torre de Babel, de 1998, As Filhas da Mãe, de 2001, ou Belíssima, de 2005. Entendeu a pergunta, Jorge Barbosa? Entendi. Vamos repetir a pergunta para o público, que é o seguinte: além da próxima vítima de 95, a pergunta está perguntando qual foi a polêmica em novela, né? Novela que tem esse gênero suspense, né? Que Silvio Abreu escreveu. Aí vamos à alternativa, Jean. Letra A, Torre de Babel, 1998. Letra B, As Filhas da Mãe. Ou letra C, Belíssima. Lembrando que enquanto Jorge Barbosa está pensando, você aí em casa vai competindo. Vamos ver se vai anotando aí para ver se você também tá craque ou não em Silvio de Abreu. Então vamos lá, gente. A alternativa correta, a alternativa A, Torre de Babel, de 98. Tá certo disso? Sim, tô certo. E a resposta está correta! Torre de Babel, em 1998, apesar de ser uma novela que envolve aí muito suspense, ela recebeu muitas críticas, tá? Devido ao excesso de cenas de violência e abordagem de temas como Oh, lesbianismo, uso de drogas, violência doméstica e assassinatos frios. Então, aí uma novela pesada aí, né? E por isso acabou recebendo muita crítica. Em 2001, o Silvio de Abreu entra com Filhas da Mãe, focado em comédia. Foi um fiasco de audiência, que inclusive teve o seu final antecipado em 2 meses. Após essa experiência, Silvio abandona as comédias da Sete, que a consagraram, e passa então a se focar no horário das 9, que teve grande êxito com Belíssima e na supervisão de textos de autores menos experientes. Muito bem, Jorge Barbosa. Ó, tá manjando de Silvio de Abreu. Tá ali, tá empatado. Você e Dona Maroca. Júlia Menta tá meio que na lanterninha. Vamos então para a próxima pergunta? Vamos lá, que eu estou preparado. Eu vou ganhar o campeonato hoje. Quero ver. Em 2010, Silvio retorna à titularidade de novela com uma trama exibida no horário nobre, que não deixou de abordar temas já repetidos, como segredos de família e assassinatos ocultos. Qual o nome desta novela? Vou repetir a pergunta.
Vou dar as alternativas, depois eu repito a pergunta. Sete Pecados, letra A. Letra B, Passione ou letra C, Babilônia? Vou repetir a pergunta para quem não ouviu de casa. Qual a novela em 2010, exibida no horário nobre, que abordou temas como segredo de família e assassinatos ocultos? Qual a novela de Silvio de Abreu? Letra A, Sete Pecados. Letra B, Passione ou letra C, Babilônia? Vamos lá, a resposta correta é Paixone. Você está certa disso? Eu nasci para isso também. E a resposta está correta. Era uma novela que era protagonizada pela Fernanda Montenegro, ela que fazia a Bia Falcão, tinha o Reinaldo Gianecchini. Dona Marocas, a senhora tiraria a cirola para o Reinaldo Gianecchini? Eu acho que eu tiraria pro Paixone, né? Paixone. Não tinha aquele bonitinho lá de olho azul também, esqueci o nome dele, bem. Quando a senhora lembrar, a senhora fala. Curiosidades, então. Em 2014, a Globo promoveu, então, o Silvio como diretor de dramaturgia, função na qual ele se torna responsável por aprovar novas sinopses e sua subsequente produção. Silvio lançou novos autores como Ângela Chaves, Manuela Dias e Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa, e parceiro do avô na criação de Velho Chico, produzido sob a gestão de Silvio. Em 2015, Silvio de Abreu interveio na produção da novela Babilônia, que enfrentava audiência baixa, compactando 12 capítulos em 6 e foi acusado pelo autor João Jimenez Braga de alterar roteiros e falas. Em 2016, a novela Lei do Amor, escrita por Maria Adelaide Amaral, teria passado pelo mesmo processo, dessa vez de maneira ainda mais abrupta, o que teria dificultado a relação de Silvio com a autora. A novela enfrentava índices de baixíssima audiência e a situação piorou após o afastamento de José Maia, que teve todo aquele escândalo do assédio, lembra? Sim, é verdade, já. Foi bem complicado, uma época bem complicada para a TV brasileira e para as obras da época, né? Porque até então, né, a gente, como é que se fala, né, já? Infelizmente, a gente ouvia falar que isso acontece, mas não comenta, não sei o que lá. E foi um período bem complicado, né? Quando afasta o José Maia, aí a coisa toma uma proporção que acaba mexendo com a novela, né? É verdade, Sim, porque ele era dos personagens principais, não era? ele era. E depois disso também, ninguém viu mais falar do José Maia, só que ele ficou doente. Mas ninguém não quis mais Na fazer verdade, Jean, novela. na verdade, desculpa te cortar um pouquinho, a gente viu que no período da pandemia eles fizeram alguns testes, né, com novelas que José Maia tinha feito, né, para ver como é que o público reagia Qual a seria a essas novelas. aceitação, né? E a gente viu o quê? A gente teve a reprise da Fina Estampa, que é uma novela que ele do começo ao fim tá lá, né? Falava se queria fazer uma transformação, mas ele estava fazendo uma peça, então não pôde mexer no cabelo, não sei o que lá, na barba, não é? E depois disso passaram um outro grande sucesso com ele, quer dizer, grande sucesso não, que ele fez uma participação interessante, coisa e tal, que foi Império. Mas pelo jeito, né, não houve assim, aceitação e eles desistiram, né, de trazer o José Maia de novo para as TVs, né? E isso casa muito com o que o Estênio Garcia estava falando, que o Silvio de Abreu aí tinha a questão de alguma perseguição, porque aí o que, que acontece? Depois de tudo isso, houve aí essa questão do desentendimento, e em 2020 o Silvio de Abreu foi dispensado pela TV Globo, em uma reforma da alta cúpula do canal. Em entrevista sobre sua saída, ele disse o seguinte, abre aspas, eu teria que fazer o que mandasse, e eu não queria. Preferi não criar atritos. Assim mesmo, em 2021, realizou no Grupo Globo a minissérie Passaporte para a Liberdade, onde atuou como produtor executivo. Então você vê que o Silvio está muito ligado a essa questão de novela, né? Em outubro de 2021, Silvio de Abreu é contratado pelo serviço de streaming da HBO Max
agora só Max, tá? Como supervisor de novelas. Após constantes adiamentos na produção da novela Beleza Fatal, Silvio rescindiu seu contrato de exclusividade com o Max em março de 2023, afirmando: preferi sair para trabalhar em outros projetos sem exclusividade. Então, assim, apesar dele ser um grande autor, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu tenho a impressão que ele não gosta muito de ser mandado, que as coisas têm que ser do jeito dele, não é isso? É porque, na verdade, já, a gente sabe, né? Pelo menos, não sei hoje como é que tá isso, tá? Mas antigamente na Globo, eles tinham aquele. Como é que era? Que hoje nem fala mais sobre isso, né, já? A questão de qualidade, né? Padrão Globo de qualidade, isso. Qualidade. E para ter esse padrão de qualidade, o que era feito antigamente? Você que é novo, né? Quem é mais velho vai lembrar disso. A Globo ela fazia de tempo em tempo pesquisas com as pessoas na rua para saber como é que estava a aceitação da novela. Se tinha algo que incomodava, se tinha algo que gostava. E muitas vezes, né, a gente viu novelas terem histórias de personagens totalmente alterados para que agradasse o público. É um caso, por exemplo, o Esperança, né? Aonde eu esqueço o nome da esposa do Antônio Fagundes, está grávida, vai ter neném e ela para falecer no parto. E por conta da audiência gostar tanto da personagem, ela não acaba morrendo, né? Ela permanece na novela. Outro caso que a gente teve assim também foi no caso de Explode Coração, da Glória Pérez, em que o Cigano Igor era só para fazer umas participações no começo da novela. E por conta do pessoal gostar tanto do personagem, né? O personagem vai até o final da trama. Muito bem, muito bem. E é isso, olha aí, a Dona Marocas acabou ganhando aí. Dona Marocas, a senhora é noveleira de plantão, hein? Eu estou estudando bem, tô esperta bem. Ó, Dona Marocas, a senhora estudou com o Silvio de Abreu? Não, bem, eu estudei com a Arlete e com o Olha, Miguelito. fala a verdade. Fui aluna da Betinha. Mentira, você deu aula para a Rainha Elizabeth. Não, eu fui aluna da Betinha. Infelizmente, Julia Menta, você perdeu, infelizmente. Você não manja nada de Silvio de Abreu. Agora, como disse Julia Menta no começo do programa, ela é mais novinha, não é verdade? É verdade. É. E Jorge Barbosa, você chegou bem pertinho aí, por uma questão aí de questão de pontuação. Você ficou no vice-campeonato, então o placar ficou assim: Dona Marocas campeã, em segundo lugar, Jorge Barbosa, e em terceiro lugar, na lanterninha, Júlia Menta. Considerações, e aí, o que vocês gostaram? Legal aí, o que vocês acharam aí do programa especial aí de Silvio de Abreu? Olha, Jean, eu acho muito interessante, né? A gente sabe que isso que a gente está fazendo, com certeza, lá para frente, a Globo vai estar fazendo, né? Porque ela está até com um trabalho chamado Tributo, né? E aonde ela está pegando agora a tendência dela, depois de falar de alguns autores, que nem falou já do Manuel Carlos, né? Que a gente já tinha feito isso antes, mas a Globo fez, né? E fez isso com alguns atores, né? A Globo agora vai passar a fazer isso por diretores, né? Vai inovar fazendo isso com diretores, né, já? Então a tendência é eles fazerem isso, porque são autores que, se você parar para pensar, né, construíram a história da teledramaturgia brasileira, né? E a Globo ainda é uma grande fonte de novelas, né, brasileiras, né? Se não a maior produtora, mas uma das, né? Com certeza, não tem nem o que falar. E exportadora, viu? Porque as novelas da Globo, como eu falei, fazem muito sucesso lá fora. Acho que fora a Globo, a outra exportadora de novela é a Televisa, do México. Mas são as duas, mas principalmente a Globo. Já ganhou várias premiações internacionais. E eu só lamento que o Silvio de Abreu não esteja com contrato fixo com ninguém, porque a gente gosta das histórias do Silvio de Abreu. Quem sabe aí ver uma novela nova aí para ele, né? Tem que ver, né? De repente ele está aposentando também e a gente não está sabendo, né, Jean? Porque é aquela coisa, né? Realmente, os atrasos das gravações na Max, realmente a novela conseguiu ser gravada agora há pouco tempo, né? Eles estão com atraso também de Dona Beija, né?
Parece que agora também conseguiram concluir a gravação, né? Então isso acaba dando uma desanimada, né? Você tem toda uma proposta, quer dizer, você quer produzir pelo menos fazer uma produção por ano, né? E de repente acaba, não sei se é a questão financeira também batendo, né? Porque, gente, a gente está vendo que as TVs agora, se a gente vê isso no canal aberto, provavelmente os canais fechados, o canal, eu ia falar, não é canal fechado, né? TV a cabo também passa por isso, né, Jean? Na verdade, as plataformas de streaming estão se adaptando à questão das novelas. Então, eu acredito que, assim como a Max, eu acho que as outras novelas as outras plataformas aí vão acabar investindo. Assim como, por exemplo, na Netflix teve Boa Noite, Verônica. E eu acho que é a tendência. A Amazon Prime, por exemplo, vai lançar a continuação da novela A Betty a Feia, que foi aí um sucesso quando ela foi lançada na Venezuela, na Colômbia, enfim. Então, assim, cada vez mais as plataformas tendem aí se investir em novela. Porque é bom novelar, é bom falar mais da vida dos outros, é bom você ter aquele personagem que fica com raiva. É isso aí. Considerações finais. Vou deixar a dona Marocas para o final, porque ela venceu aí, ela que é a grande vencedora. Considerações finais, Jorge Barbosa. Que você tenha um excelente final de semana, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, né? E se você tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, alguma pergunta, né, você pode estar mandando para a gente através do nosso e-mail oficial, que é o hdfofoca, tudo isso junto, tá? @gmail.com. Muito bem, muito bem. Júlia Menta, vulgo Jumenta, você não ganhou, mas não fique triste. Considerações finais, Juju? Você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, no nosso canal oficial, que é o Hora da Fofoca Jandarras e Jorge Barbosa, no Instagram, Hora da Fofoca, e o nosso blog oficial, que é o hdfofoca.blogspot.com. Lembrando que a gente tem ainda o Instagram do Jandarras, que é Jandarras, né? Tudo junto, né, Jan? Separada, Jean, espaço Nahs. Tá. E Jorge Barbosa Oficial, que é tudo junto. Muito bem, muito bem. Meus amiguinhos, eu aqui me despeço de vocês. Fofocar é muito bom, então não deixa na nossa companhia. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com muita fofoca, porque é bom falar da vida dos outros. Ai, como é bom falar da vida dos outros, tá bom? Espero que você tenha se divertido. Desejo para você uma excelente semana. E agora eu passo a palavra para a grande campeã aí do nossa gincana aí, Dona Marocas. Faz o encerramento. Que vocês tenham um excelente final de semana, se alimentem bem, tomem bastante água, bastante líquido, né? Que nós vamos estar aqui na semana que vem nesse mesmo hora canal, nesse mesmo hora, né? Nessa mesma fofoca canal, nessa mesma fofoca hora. Ó que legal essa, ficou boa essa ficou aí, legal, né? anota Ficou aí. boa, agora ficou boa. Anota canal, ficou boa, tá? E até o nosso próximo Hora da Fofoca, né, bem?